Olá, se você não me conhece, meu nome é Ivo, eu sou o síndico do condomínio Conquista Cotia. Estou gravando hoje à noite, com a ajuda aqui do funcionário do condomínio, está sendo meu auxiliar aqui para colocar a iluminação, para que vocês possam ter a informação. Primeiramente eu peço desculpa por não ter feito essa informação antes da troca da empresa e também da implantação do novo sistema que vai ser aqui na portaria, mas ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê disso. Eu vou voltar um pouco no passado, para ficar claro os motivos que levaram à rescisão contratual. Em janeiro eu fiz a troca do turno do pessoal. Antigamente eles trabalhavam de segunda a sábado e o condomínio ele ficava sem limpeza das 11 horas do sábado até a segunda-feira, e quando ainda tinha um feriado na segunda-feira, o condomínio ficava muito sujo, as lixeiras ficavam muito cheias, e eu estudei a CLT para que a gente tivesse aqui uma estrutura de trabalho, uma escala de trabalho que atendesse o condomínio. Chamei a empresa, a gente conversamos, entramos num acordo e aí a gente passou a utilizar a escala 5x1, que é a melhor escala que atende o condomínio. Para que vocês possam ter ideia, nós temos 4 faxineiros, que já é de conhecimento de todo mundo, então sempre a gente ia ter 3 faxineiros em todos os dias, e quando a equipe estivesse completa ia estar os 4 faxineiros aqui trabalhando. Isso funcionou durante alguns meses. Parou de funcionar quando a empresa ela promoveu o zelador que prestava serviço ao condomínio, e também ela fez a promoção do nosso manutencista para o cargo de zelador. Eu já sabia que o conhecimento do manutencista era um conhecimento raso de equipamentos que tem dentro do condomínio, e eu fui contra essa promoção dele permanecer aqui no condomínio. Ele poderia trabalhar como zelador em qualquer outro condomínio, mas não no nosso, que o nosso é um condomínio muito grande e é muito complexo. A empresa ela refutou a minha reprovação, alegando que ela treina os funcionários para que eles prestem um serviço. Para não entrar em atrito com a empresa, porque eu não busco isso, o que a gente busca aqui é a adequação do serviço, eu esperei até o sábado para conversar com o funcionário e produzir uma prova para mostrar para a empresa que ele não tinha a capacidade que a gente esperava para o exercício da função. Trouxe ele aqui, vocês estão vendo aqui que do meu lado esquerdo tem um gerador. Eu questionei ele se ele sabia operar esse gerador hoje ele funciona de forma automática, mas se ele não funcionar, a gente tem que vir aqui e ligar ele, que senão começa a transbordar o esgoto no nosso condomínio. Ele só atende o esgoto, infelizmente, ele não atende a portaria, mas futuramente a gente vai ligar ele também à portaria, para quando a gente tiver sem energia, a portaria ela está funcionando. Chamei ele aqui, perguntei, ele falou que sabia se mexer, eu pedi para que ele ligasse o equipamento de forma manual. Quando eu solicitei isso, ele falou: olha, seu Ivo, eu tive a instrução, eu anotei no caderno, mas eu vou ter que ler um pouco mais para entender. Desse meu lado direito, vocês vão enxergar aqui uma caixa d'água e tem mais 2 no fundo, são as caixas d'água inferior. Nesse momento que eu trouxe aqui o funcionário, eu questionei ele se ele sabia desligar uma das caixas d'água e deixar 2 caixas funcionando. Para que isso? Eventualmente, se uma caixa d'água dessa der problema na boia e começar a vazar água, a gente tem que arrumar. Isso é comum em caixa d'água acontecer devido ao uso. A boia ela baixa, sobe e ela vai danificando com o tempo, e também tem os componentes químicos que vem na água, por exemplo, o cloro, que acaba danificando. No primeiro momento ele falou que ele sabia. Questionei ele de novo, pedi para que ele me mostrasse, que ele fechasse uma caixa d'água para eu analisar se realmente ele sabia, e aí ele falou para mim que ele não sabia operar esse sistema. Essa caixa d'água aqui, ela enche com a rede da Sabesp, e a gente tem um painel complexo ali dentro da casa de máquinas, que já eu vou mostrar para vocês, e lá dentro tem toda uma inteligência que faz ligar a bomba quando necessário. Como que funciona? A caixa superior ela manda o sinal via rádio, esse sinal ele é receptado aqui, codificado, e ele comanda o painel. Eu vou mostrar agora para vocês lá dentro lá da casa de bomba como que é complexo aquele painel. E esse não é o painel mais complexo que a gente tem aqui dentro do condomínio. Vamos lá? Aqui é a casa de bomba inferior. Vocês não vão conseguir enxergar, mas tem 2 bombas ali, são umas bombas gigantes, né? Quem já teve a oportunidade de vir aqui comigo já viu isso daí. São bombas caras também, né? Se eu não me engano, é em torno de 37 a 40 mil reais. E aqui está o painel onde acontece toda a mágica controlada por esses sinais aí que são codificados e decodificados. Esse painel aqui, vocês vão ver que tem alguns relógios aqui e outros botões. Como eu disse, esse não é um painel muito complexo, a gente tem um outro muito mais complexo, vocês vão ver já já. Chamei o zelador aqui, questionei ele se ele sabia operar esse quadro, se caso ela não ligasse no automático, que esse é o problema que a gente tem, entre outros problemas de vazamento aqui no condomínio, que já é de conhecimento da grande maioria, que a gente tem um processo contra a construtora. E eu chamei ele aqui e falei: olha,
Esse painel aqui, você sabe manusear o painel, ligar no manual se precisar, ou se identificar se tem algum problema aqui no painel para que a gente possa fazer a substituição e não danificar as bombas? Ele me respondeu que sim. Eu pedi para que ele me explicasse cada item aqui dentro. Os disjuntores é muito simples de identificar e todo mundo saber, que todo mundo já viu um disjuntor. Mas esses outros equipamentos aqui são equipamentos que detêm um conhecimento específico. Mas para que vocês tenham ideia, o maior custo aqui está aqui. É um computador para cada bomba. E se a pessoa manusear de forma errada, ou até mesmo entender que tem que substituir alguma coisa que não é necessária, ou substituir por um item que tem uma amperagem maior, a gente pode perder até uma bomba e talvez o painel inteiro. Isso ficaria muito caro. Como eu disse, aqui não é o lugar para a escola. Aqui nós precisamos ter alguém que tenha realmente conhecimento para que possa vir aqui, se precisar realizar uma manutenção, realizar, ou se precisar fazer uma intervenção e ligar no manual, saber o que está fazendo. Já basta os problemas que a gente tem com a construtora, que deixa a gente sempre sem água. Então, quando a água falta, a gente tem que correr aqui embaixo, fazer ligar. Às vezes liga no primeiro momento, às vezes não liga, e aí a gente tem que entender aqui o que está acontecendo, para que você possa ter uma ideia. Aqui são 2 bombas, na piscina nós temos também 2 bombas lá, na caixa d'água superior 2 bombas separadas para a caixa d'água e 2 bombas separadas para o sistema de hidrante. No total de 4, é um outro painel também, bem parecido com esse aqui. Vamos lá agora que eu vou mostrar para vocês o próximo painel. Bora! Vamos lá, como eu estava explicando, esse aqui é o painel mais complexo que a gente tem, tá? Eu estou aqui na central de esgoto, veja que tem aqui um relógio parecido com aquele, mas a gente tem logo aqui de cara aqui alguns computadores, tá? Que comandam as 2 bombas. Eu vou abrir ele aqui para que vocês possam ter uma ideia. Nós temos aqui, ó, uma rede muito mais complexa que aquela. Aqui no canto aqui a gente tem uma outra central inteligente e olha só o tamanho dos computadores que a gente tem aqui. É muito maior do que aqueles lá. A gente deixou ele aberto, que ele está desativado, justamente porque ele está só com uma bomba aqui. Trouxe aqui o rapaz que ele estava na função de zelador, foi promovido, ele até se assustou com esse painel, porque eu falei para ele, olha, esse aqui se der problema, a gente acaba com o condomínio. E aí ele falou, seu Ivo, eu não sei nem mexer nisso daí, eu nem vou falar para o senhor que eu conheço nada, porque o senhor já viu já que eu não conheço, e eu nem vou me atrever a falar nada. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, para que vocês possam ter uma ideia, e já já eu vou explicar os demais motivos que contribuiu para o rompimento do contrato. Agora que você entende a complexidade que é o condomínio, né, fora os outros serviços que a gente tem aqui dentro, outros equipamentos que a gente tem que cuidar para que isso não gere um custo demasiado para o condomínio, né, um rateio extra, por exemplo, se a gente não tiver recurso para pagar alguns equipamentos desses. Eu documentei tudo isso e falei para a empresa que não dava para trabalhar com esse profissional aqui. Não era a questão dele ter sido promovido, mas sim a complexidade do condomínio. Aqui a gente precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento. E cá entre nós, pessoal, por mais conhecimento que todos tenham, eu mesmo fiz 3 cursos de síndico profissional, a gente aprende manutenção predial nos cursos e tudo mais, tem equipamentos aqui que só um profissional da área mesmo vai entender, mas a gente tem uma noção para poder saber. Fora esses painéis aqui, a gente também tem outros comandos que comandam as iluminações aqui, esses postes, né, da nossa rua. Então é muito complexo aqui o condomínio. Informei a empresa que eu ia manter a minha decisão de substituir e de lá para cá a empresa começou a tomar algumas decisões de uma forma assim represária da minha decisão da substituição. O que aconteceu? A nossa escala que estava 5x1, que estava funcionando muito bem, né? O final de semana que a gente tinha limpeza no condomínio, ele alterou isso de forma unilateral, utilizando-se como um argumento de que o público feminino teria que folgar 2 finais de semana, 2 domingos. Existe uma discussão dessa na justiça? Sim, existe. Só que quando ele me mandou a discussão, primeiro ele falou que foi do sindicato, aí eu falei, olha, eu pesquisei e não achei nada, né? Antes de eu fazer essa alteração, eu fui atrás da informação. E aí depois ele falou que tinha uma decisão judicial, depois falou que era CLT, e ele não soube explicar. Eu mesmo dei a informação para ele. Eu falei, olha, existe sim uma decisão, está no STF, aguardando julgamento. O ministro, salvo engano, o ministro Barroso, ele pediu vistas do processo, esse processo ele está parado. Qual que é a discussão desse processo? Envolve a lojas Renner, se eu não me engano, ou outra varejista aí de presente em shoppings, que discutir isso daí de um sindicato lá em Florianópolis. Essa decisão ela pode afetar o Brasil inteiro? Até pode, se for uma decisão erga omnes. Mas isso aí a gente vai ter que esperar, essa decisão ela está travada ainda, e aí não tinha um porquê disso. Fora isso daí, também alegou-se a questão de transporte público. Falou que não tinha ônibus aqui de domingo, a gente sabe que aqui o transporte público é precário,
e aí ele falou que não tinha como seguir com isso por causa do transporte público. E aí eu questionei, eu falei, bom, como que tá fazendo os funcionários da portaria? Existe um ônibus fretado que traz esse funcionário? Porque aqui todo mundo, até nós condôminos, quando precisa utilizar o transporte público aos finais de semana, a gente tem essa dificuldade, a gente tem que andar até a Raposo Tavares, ou até o terminal, ou chamar um Uber, né? E aí eu até fiz um alerta para ele, eu falei, olha, é um privilégio a gente ter um ponto de ônibus na frente do nosso trabalho. O comum do trabalhador é ele deslocar até algum local para tomar sua condução. Bom, as coisas foram piorando, pedi para que voltasse o horário, não voltou, notifiquei através do advogado que a gente tinha lá acertado isso, foi um acordo contratual até, né? Por mais, embora que a gente não tenha documentado isso no papel, é válido para a justiça. Não teve jeito, adicionado a isso. Também tinha as reclamações aí dos condôminos, de você mesmo que está me assistindo aí, referente à faxina, e muita reclamação, mas muita mesmo, da portaria. Muitos carros que entravam aqui sem cadastro, pedestres que entravam sem cadastro, chegava lá no apartamento já batendo na porta já do condômino, muitas encomendas que simplesmente desapareciam, né? Não conseguia localizar, e até mesmo um episódio com um pneu, como esse vídeo aí que você vai ver agora. Então, qual que é o problema? O cara deixou, né, o pneu onde meteu marcha, eu vim com a outra entrega dela. Tem mais 2 pneus dela lá parados ali, né, mano? Vai ter um bloco apartamento dela, não sei. Mesmo que eles puxaram aí, puxaram o bloco, o apartamento, o cara achou morador, não tá cadastrado, então fechou. E vai ficar aí, vai ficar fazendo o quê? Eu vou levar lá pra eles enrolar isso, porque não acha esse morador aí, né? Não acha esse morador, não acha bloco, não acha nada, né? Vou fazer uma observação aqui, pessoal, para que você possa entender esse vídeo. O que aconteceu? Uma empresa veio e entregou um pneu de um condômino que comprou. Esse pneu ficou ali no depósito, o condômino retirou logo na sequência, e aí chegou um rapaz dizendo que o pneu estava lá. Ele mesmo fala, né, que ninguém localizou o morador. Como é que ele tem essa informação? E o que aconteceu? O funcionário devolveu o pneu para esse rapaz, mas a gente não sabe nem qual é a empresa dele, porque não houve relato nenhum, não foi passado para mim, não foi passado nada para a administradora, e agora o condômino está no prejuízo aí, e a gente está resolvendo a situação. Lógico que a gente vai resolver essa situação para o condômino. Os funcionários um pouco perdidos, talvez por despreparo, por não ter ali uma supervisão que fosse eficiente, e isso gerou uma relação ali que se desgastou. E aí eu já vinha olhando de algumas empresas para a gente substituir, e a empresa foi lá e ela me mandou um e-mail que não ia mais continuar com o contrato. Depois que ela me mandou o e-mail, eu tenho pouquíssimo tempo para escolher a empresa. Eu posso sim escolher a empresa, desde que eu respeite ali o nosso orçamento aprovado em assembleia. E se caso não tivesse nenhuma empresa que tivesse o mesmo preço, eu ia ter que chamar uma assembleia extraordinária para falar, olha, o preço das empresas cobradas são elevados, e aí a empresa atual ela desistiu do contrato. Felizmente isso não ocorreu, a gente achou algumas empresas no mercado que tinham um preço parecido e a gente trouxe aqui. Então, de lá para cá, nesse meio tempo, teve o problema do esgoto, eu não consegui gravar um vídeo para informar vocês. Nesse meio tempo também, nesse aviso prévio, é normal, tá, pessoal, as empresas pegar todos os funcionários que ela pretende mandar embora, porque ela vai perder o posto, faz essa substituição, porque quando encerrar aquele contrato, ela não vai ter posto para mandar os funcionários, né? Ou vai ter só poucas vagas para remanejar esse funcionário, e aqueles ali vai acabar demitindo mesmo. E qual que foi o problema que gerou isso pra gente? Nesse período a gente teve 57 faltas. Então muitos condôminos vinham para mim reclamar, Ivo, não está passando mais limpeza no meu condomínio, Ivo, eu aluguei o salão de festa, o salão está sujo, Ivo, estou com problema, a portaria ela está só com um funcionário. E a gente estava aqui se desdobrando para tentar, na medida do possível, a gente realizar um melhor serviço aqui para vocês, ou pelo menos deixar o menos pior, tá? Mas a gente não depende de uma empresa, e assim, para você ter ideia, eu tive aqui em um dia só uma falta na portaria, a gente operou só com um porteiro, e 3 faltas na faxina, um porteiro só. E no meio do período esse porteiro ainda ele saiu ainda para ir para o médico. Então é uma situação que ficou assim complicada, me tomou muito tempo. Aliado a isso, a empresa ela queria retirar as tags que era dela, né? A gente pagava a manutenção dessa tag mensalmente. Ela quis tirar essas tags antes do prazo. Aí eu bati de frente, né? Falei que se tirasse as tags ia responder um processo criminal de exercício arbitrário das próprias razões, e a empresa ela recuou um pouco.
mas foi uma guerra aí. E eu até tentei adquirir esses equipamentos, né? Só que a empresa me deu um valor de R$38 mil. Eu não aceitei, tá? As tags, eu já estava planejando já fazer uma adaptação na nossa portaria para que ficasse melhor e mais seguro. A tag, ela funciona, entre aspas, como um porteiro virtual. O carro, ele chega ali, a antena faz a leitura da tag e a cancela, ela abre. É seguro, pessoal? Não é seguro. Se alguém aqui entrar dentro do condomínio, no sistema da tag, conseguir furtar um carro, ela vai descer a própria tag do veículo, vai liberar e a pessoa vai embora simplesmente sem ninguém nem perceber. Esse novo sistema que a gente está implantando aqui é um sistema o mais atual que existe no mercado, tá? Fica tranquilo que não vai ter aumento do condomínio e num período aí praticamente de 6 meses eu vou pagar essa implantação com o recurso que a gente pagava a locação. Então isso vai me gerar ainda uma economia que a gente vai tentar manter, ou pelo menos a gente vai se preparar para que a gente não suba o condomínio na virada do ano. Por quê? A gente sabe que tem o dissídio dos funcionários, então nós estamos já nos preparando para isso, para que a gente não suba o condomínio como eu fiz no ano passado. Então, como que vai ser esse sistema novo que vai funcionar o cadastro a partir de domingo, tá? A partir de domingo a gente vai começar a cadastrar, o cadastro vai ser aqui na portaria, lá dentro daquele container lá onde fica as encomendas, já preparamos a estrutura e a gente vai começar a realizar o cadastro. Uma observação, quem fez o cadastro lá no mini mercado, esse cadastro ele já vai estar já praticamente pronto, tá? Que a gente está utilizando todos os equipamentos da Intelbras para que exista uma comunicação entre eles. Então você vai descer aqui que já fez o cadastro já do mini mercado, vai trazer um documento, tem que trazer o documento do veículo, tem que descer também com o veículo, tá? Porque o veículo vai ser fotografado para que uma câmera identifique também a placa do veículo, para que o funcionário ele possa ali registrar todos os dados e depois ele vai fazer a liberação no sistema. Então é importante que você venha. Quem não fez o cadastro ainda do mercado, já vai fazer de uma vez só, porque o sistema se conversa, então já vai fazer já o cadastro da facial para entrar aqui na portaria e automaticamente a gente vai depois migrar lá para cima lá do mini mercado. Como que esse sistema vai funcionar? E eu vou te mostrar isso na prática lá para que você possa entender como que isso funciona. Vamos até lá a portaria que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, para que você possa entender como que vai funcionar o sistema, a gente vai trabalhar com uma facial. Também nós vamos ter uma câmera que vai ficar nessa posição aqui. Ela vai ler a placa do carro, primeiramente, vai liberar uma cancela. Você vai entrar aqui, vai ficar preso entre duas cancelas e a facial ela vai liberar a segunda cancela. Eu vou mostrar agora para vocês como que isso vai ser feito, tá? A gente vai trabalhar aqui com algumas cancelas aqui na entrada. Vai ser 2 cancelas exclusivas para carro e a gente também vai ter um corredor exclusivo para moto, uma facial e também um leitor biométrico de digital. Para aquelas pessoas que anda com o capacete totalmente fechado, ela não ter o desconforto de tirar o capacete. Então o morador ele vai chegar lá e ele vai optar se ele quer utilizar a facial ou a digital. Na questão do veículo, vai utilizar a facial mesmo, que é o mais fácil. Eu sei que vocês devem estar preocupados, Ivo, vai ter uma cobertura aqui ou não? Fiquem calmos, que a gente vai estruturar aqui a portaria para dar o maior conforto possível. No primeiro momento a gente vai trabalhar dessa maneira, porque a gente não tem recurso financeiro, eu trabalho com os recursos que a gente tem. Se for necessário, a gente vai colocar aqui uma cobertura para que você não se molhe em dias de chuvas. Eu vou agora apresentar outras mudanças que vai ter aqui para que você possa entender como que esse sistema vai funcionar. Pessoal, para você entender, vai ter uma cancela aqui que vai ser a saída, tá? Se for necessário, a gente vai colocar uma segunda cancela lá, mas eu acho que não é necessário, tá? Aí a gente economiza recursos financeiros. Se for necessário, a gente coloca lá uma segunda cancela para a saída. Então aqui terá uma cancela da saída que vai estar alinhado com a parede, para que a gente evite que os carros entrem aqui. Outra cancela aqui que vai estar alinhado aqui, que vai travar o primeiro carro, vai ser feita a leitura da placa desse veículo e vai liberar essa cancela e depois ele vai ali para ter a segunda liberação. A gente vai criar uma estrutura aqui com luminoso, em LED, avisando o visitante a ele estacionar naquela área. Também naquela parede vai ter um outro luminoso também que vai mostrar ali aonde ele deve estacionar, acomodar o seu carro, se dirigir até a portaria e fazer o seu cadastro. A gente vai criar um corredor aqui, veja que o carro está passando aqui do meu lado e tem espaço, tá? Então a gente vai criar um corredor aqui com as barreiras removíveis e aqui também vai ter uma cancela específica para moto. Nesse ponto aqui vai ter a facial com o leitor digital para quem não quiser tirar o capacete e uma segunda cancela para liberar.
Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas logo ali no fundo ali vai ter um poste que vai ter uma câmera para fazer a leitura também da placa da moto. Então vai ser um sistema que ele vai ter uma dupla verificação, vai verificar o veículo e também vai verificar se de fato é um morador. No primeiro momento verifica se esse carro ele tem um cadastro aqui dentro do condomínio e depois verifica se de fato quem está conduzindo aquele veículo é um morador. Primeiramente a gente vai fazer essa parte do carro. Depois que eu fizer o pagamento ali, a gente vai fazer a segunda etapa aqui da portaria. A gente não tem recurso financeiro para a gente reestruturar a portaria nesse momento, isso a gente vai deixar para um futuro próximo aí, tá? Essa parede aqui, onde vocês estão vendo, onde tem um jardim ali, a ideia é a gente fazer um calçamento aqui, tá? Para depois a gente estruturar aqui uma entrada exclusiva de moradores, tá? Para que não fique ali essa aglomeração ali na portaria e a portaria se atente só ao cadastro de visitas, entrega de iFood, prestadores de serviços e etc. Então aqui a gente vai criar aqui um cadastro aqui também com catracas, né? Aquelas catracas torniquete, para que o morador ele acesse por aqui. Aí não dá, né? Bom, por que está tendo toda essa reestruturação na portaria? Fora a nossa questão da segurança, a gente também tem a questão da Lei Maria da Penha. Já tem aqui alguns casos aqui dentro do condomínio que teve casos que o delegado ou até mesmo o juiz já determinou algumas medidas protetivas e a gente tem que cumprir. E com a portaria que a gente tem hoje, a gente não consegue barrar a pessoa, porque a gente sabe, né, desce os condôminos aqui do ônibus, um condômino abre o portão, entra 20 condôminos de uma vez só. E ali no meio pode entrar uma pessoa e tem uma falha ali da portaria. Então, assim, como nosso condomínio é muito grande aqui, é uma cidade, né, como já disse isso em assembleia, a gente é maior do que 24 municípios, 2.000 pessoas, é impossível aqui saber a cara, o rosto de todo mundo. E às vezes o porteiro ele vai barrar, tem condômino que não gosta, acaba discutindo com o porteiro e tudo mais. Então por esse motivo a gente vai ter que investir mesmo em tecnologia para que a gente faça isso de uma forma automatizada via sistema e o sistema ele libere só quem realmente tem acesso. Quem não tiver acesso vai ter que se dirigir à portaria e fazer o acesso lá. Isso aqui é depois, tá? Primeiro a gente vai reestruturar ali a questão do carro, que é um movimento muito grande, senão a gente perde o foco aqui da portaria, né? O porteiro vai ficar um pouco mais livre para fazer essa identificação da pessoa e logo na sequência a gente já vai fazer já essa reestruturação aqui da portaria. E agora eu vou explicar para vocês como que vai ser feito o cadastro no domingo agora, que vai iniciar o cadastro da facial dos veículos. No domingo o cadastro estará sendo realizado aqui no container onde você retira as mercadorias. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Primeiro, paciência com a empresa nova, é normal, é uma adaptação. Já teve alguns funcionários que vieram aqui, viu a complexidade que é do nosso condomínio e não quiseram mais voltar para trabalhar. Porque é difícil, é muita gente entrando, é muita mercadoria. Para você ter uma ideia, por dia aqui chega mais de 200 itens entregues, desde itens pequenos, né, assim como um desse aqui, por exemplo, até itens grandes, com caixas, cesta básica e etc. No domingo a gente vai fazer o registro da facial. Eu peço que vocês se organizem, principalmente ali numa fila aqui na lateral, não precisa correr todo mundo, tá? A gente vai ter uma semana aí para fazer esse registro. No domingo a gente vai começar às 9 horas da manhã, vai se encerrar às 17 horas. Vai ter ali o horário de almoço do funcionário, tá? O funcionário ele vai almoçar do meio-dia a 1 da tarde e depois ele vai retornar. Só que às 11h30 a gente para que ele atenda ali, dê tempo de ele atender. Ele tem que subir até a cozinha lá, não vou prejudicar a 1 hora de almoço e descanso do funcionário, tá? Que vai ser um dia intenso aqui para ele. E às 1h30 a gente volta ao cadastro. Então, para repetir aqui, para que você entenda, mas eu vou deixar isso também no comunicado. Vai iniciar às 9 da manhã, vai parar às 11h30, para que o funcionário tenha tempo de subir, descansar um pouco, se alimentar. À 1h30 a gente retorna e às 17 horas a gente para novamente. Nos outros dias a gente vai fazer o cadastro um pouco mais à tarde. Nos demais dias da semana, eu sei que todo mundo trabalha, né? Vai ficar ruim vir aqui e etc. A gente vai começar o cadastro às 3 horas da tarde. Então o funcionário ele vai entrar um pouco mais tarde e ele vai encerrar o cadastro às 8h30 da noite. O cadastro vai iniciar no domingo, vai parar na quinta-feira, porque sexta-feira é folga do funcionário. Sábado e domingo, no próximo, a gente vai fazer
durante o dia, então vai ser das 9 horas até às 16h30, tá? Se atente a esse horário para que você não venha aqui à noite no final de semana. Eu não vou pôr o funcionário aqui para trabalhar em pleno sábado e domingo até tarde. Respeita muito aqui o funcionário para que ele trabalhe aqui contente. E atrás de mim aqui é a tela, tá? Então vocês podem ver aqui que aqui é um cadastro que a gente já coletou todos os dados, a gente testou lá o equipamento, então aqui está o acesso sentido entrada, o acesso sentido saída. E aqui está o negado. Vai ter uma tela lá também que o próprio porteiro ali, ele vai conseguir visualizar esse log de acesso. Para você ter uma ideia, no acesso que ele deu de entrada foi às 21 horas, 4 minutos e 39 segundos. A gente já testou lá no logo após, 21 horas, 5 minutos e 7 segundos ele deu a saída do condomínio. Então isso tudo ali vai ser visível para o porteiro, para na hora que chegar alguém ali tentar burlar aqui o nosso sistema, o porteiro ele vai ver automaticamente, porque vai dar acesso negado à pessoa. E aí o porteiro vai abordar, verificar quem é aquela pessoa, para tomar todos os procedimentos e garantir aqui uma segurança para a gente. Fique atento, leia lá o comunicado também escrito, que é muito importante. Às vezes eu esqueço de alguma informação quando eu estou gravando aqui, e lá eu acabo acrescentando. Novamente eu queria pedir desculpa a todos, né, pela demora de gravar o vídeo, mas eu tinha duas opções: correr para que a gente fizesse tudo, ou gravar um vídeo e atrasar as coisas mais e criar um transtorno ainda maior. Eu sei que toda mudança gera transtorno, mas essa mudança aqui é para melhorar o condomínio. Muitos de vocês me viram trabalhando aqui de madrugada, né? A gente trabalhou na questão da bomba, lá junto lá com o conselho. Depois nessa implantação aqui, eu fiz questão de acompanhar toda a infraestrutura desse novo sistema, então eu virei 2 noites. Esse vídeo aqui eu vou ficando por aqui. Eu te agradeço e eu te espero em um próximo vídeo, que eu tenho alguns vídeos atrasados para soltar a respeito da bomba e tudo mais, mas esse aqui eu tive que atropelar os outros vídeos. Muito obrigado e até mais.